Fiéis de toda a macro-região vivem o momento de fé mais importante do ano, a Páscoa. Para os cristãos, as festas já começaram. Os judeus, este ano, comemoram em 22 de abril. Nós reunimos líderes religiosos para trazer uma mensagem especial para você, telespectador. Acompanhe. Agregando valor às comunidades, integrando a macro-região e formando opinião, em Ribeirão Preto, o presidente do Conselho de Pastores, Ovídio Prudente. Em Franca, o bispo diocesano Dom Paulo Roberto Belotto. E direto de São Paulo, o rabino Sami Pinto. Ovídio, o senhor que já participou de vários diálogos ecumênicos aqui com o Jornal da Clube, a gente sabe que este espaço é bem para falarmos ao coração dos fiéis e também daqueles de boa vontade que procuram um direcionamento, né? A Páscoa é sempre um momento especial na vida das pessoas, sobretudo as pessoas que têm uma crença, né? Uma crença. Agora, com todos os problemas sociais que a gente vive retratando aqui no jornal, por exemplo, e a gente discutia isso nos bastidores, a Páscoa de 2024 faz um chamado diferente para a ação dos fiéis? Boa tarde a todos, boa tarde Felipe, boa tarde aí os participantes do programa. Muita alegria estar aqui podendo compartilhar essa mensagem da Páscoa que é tão importante para os dias atuais. Sempre, a Páscoa ela fala conosco sempre, fala nos dias atuais, falou no passado e vai continuar falando no futuro. Ela fala dessa mensagem do Evangelho, razão pela qual o nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, para trazer uma mensagem que é convidando o homem de volta para Deus, de volta para o seu Criador, para o Deus vivo, Deus presente, que ama tanto o ser humano. Nós vemos hoje um mundo com muitas características difíceis, muitas coisas boas, mas muitas coisas difíceis. E eu quero falar muito a essas pessoas que estão passando momentos difíceis. A Páscoa é uma mensagem de esperança, de muita esperança, porque Jesus veio com uma mensagem de fé em Deus. Jesus disse aos discípulos, aos que o acompanhavam, à multidão, disse: tem de fé em Deus. E nesse Deus vivo, colocar um homem de volta para Deus. Essa é uma mensagem muito forte, porque o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio do céu, né, veio para trazer essa mensagem para que o homem se volte para Deus, diminuir essa distância do ser humano para Deus. O homem que tem se afastado tanto do Senhor, da fé, tem se afastado tanto e se perdido num mundo tão sem rumo, sem direção. E a Páscoa é esse chamado, uma lembrança para todos nós. Jesus, ele veio, ele suportou os tempos aqui na terra, suportou o seu maior desafio, que foi a cruz. Uma mensagem: Deus ama o mundo e Deus tem o melhor para o ser humano, o melhor caminho de paz, de descanso, de alegria e, acima de tudo, de esperança numa vida com Deus. Dom Paulo, depois de ter passado por uma Semana Santa, os católicos, na principal festa da sua fé, vão escutar um evangelho que diz que as seguidoras de Jesus foram procurá-lo morto na sepultura, mas encontraram uma sepultura vazia. Que mensagem esta cena traz para o cristão de hoje em dia? Felipe, uma boa tarde para você, uma boa tarde também para o pastor, para o rabino, para vocês aí da emissora e todos vocês que nos acompanham, também a minha bênção e as minhas orações. Olha só, esse testemunho dos evangelhos, quando apresenta as mulheres como as protagonistas, né, de ver o túmulo vazio e também da ressurreição, já mereceu tantos comentários, né? A presença das mulheres, né? Elas não perderam a esperança, apesar dessa morte trágica de Jesus na cruz. Os discípulos se dispersaram e elas permaneceram firmes até a cruz, depois foram atrás também dos sinais do ressuscitado. É bom lembrar que Jesus sempre teve
um carinho, um respeito muito grande pelas mulheres. Tinha sua mãe, né? Mas depois tantas outras mulheres também que o acompanharam, discípulas. Ele curou algumas mulheres e elas então são protagonistas da ressurreição. Vocês sabem, irmãos e irmãs que nos acompanham, nós não podemos provar pela ciência a ressurreição, né? Mas também não podemos negá-la, né? Então nós temos duas situações, dois fatos que dão essa consistência, essa experiência de Jesus ressuscitado. O túmulo vazio, depois as aparições. Também as mulheres foram protagonistas das aparições. E outros discípulos, né? O ressuscitado não está aqui, isso que é importante, né, para nós. Olha que sinal de esperança, Jesus está vivo e para vocês também, mulheres, né? Hoje nós falamos tanto desse protagonismo das mulheres na sociedade, nas diversas instâncias de valorizar. Infelizmente nós temos muitas situações ainda de desafios, muita violência. Mas a mulher não tem que ser igual ao homem, a mulher tem que ser mulher, né? Assumir a sua vocação, a sua feminilidade, o seu lugar na família, o seu lugar no trabalho, na educação, o seu lugar em tantas outras instâncias, na política também. Então vocês têm aí umas intercessoras, né? Que são essas que presenciaram, que testemunharam que Jesus está vivo, e isso nos dá uma esperança muito grande também a vocês, mulheres, né? Deus está do lado do ser humano e está do lado de vocês, né? Se Jesus quis mostrar essa evidência do túmulo vazio e também as suas aparições, primeiramente às mulheres, é sinal que ele quer transmitir essa mensagem de reconhecimento da presença da mulher em nossa vida. Todos nós, né? É a nossa mãe, as nossas avós, nossas tias, professoras, colegas de trabalho, pessoas, mulheres na igreja, né? Não só na igreja católica, nas outras igrejas também. Então, que Jesus ressuscitado abençoe todas as nossas mulheres e a cada um de nós. Rabino Sami, é bom a gente começar explicando, né, que Pessa, que para muitos é popularmente conhecida como a Páscoa judaica, este ano não cai ali no mesmo período da Páscoa cristã, né? É quase um mês de diferença. Os judeus acabam de celebrar, por exemplo, o Purim. E as festividades judaicas, elas têm um sentido muito maior do que apenas se inebriar, festejar, ficar alegre. Ela tem um sentido de tradição, ela tem uma carga que quer trazer uma vida nova, diferente para o judeu, não é isso mesmo? Boa tarde, Felipe. Cumprimento o pastor e o padre e a todos aqueles que estão nos assistindo. Pêssar, a Páscoa judaica, ela foi relatada na Bíblia e na Bíblia, no Êxodos, nós temos a história da libertação do povo de Israel do Antigo Egito. E a libertação celebra a independência de um povo, que foi celebrada na noite da Páscoa, ainda no solo egípcio. A liberdade e a independência de uma nação está diretamente associada à família. Família forte, nação forte. E dos pontos que eu estava ouvindo os meus colegas, e você mesmo, Felipe, nos introduziu nesse diálogo, Pêssar é a noite do debate, do diálogo. Existem pesquisas hoje mostrando que o tempo gasto entre pais e filhos e de marido com a sua esposa vem diminuindo drasticamente. A festa de Pêssar pede uma reflexão nos dias de hoje. Que a gente possa ser livres significa que a gente possa falar com a esposa, com o marido, com os filhos. Que na noite da Páscoa possamos sentar em mesa e refletir sobre a história, sobre qual é o real sentido
da liberdade. E se temos hoje um país livre, e se temos hoje uma sociedade livre, o que devo fazer com essa liberdade? Como eu posso garantir, como posso melhorar cada vez a liberdade e, acima de tudo, quando eu posso melhorar mais o meu tempo de dedicação aos meus filhos e à minha família. Repito, a mensagem judaica é: nação forte, nação livre, é aquela que produz família forte e família que conversa bastante. Bispo Ovídio, eu queria dar sequência nisso que o Rabino falou, porque a questão da família também é muito cara para os evangélicos, né? Tem desafios para a família cristã hoje que precisam ser reenfrentados a partir desta Páscoa? O Rabino, querido Rabino, se mencionou muito bem a Páscoa celebrada em Êxodo, que diz que o Senhor deu orientação a Moisés e Moisés a toda a nação, que um cordeiro seria imolado por cada família. A marca do sangue do cordeiro estaria nos umbrais das portas de cada casa, para proteção e para segurança. Jesus, quando toma o cálice, toma o pão e o cálice, e ali afirma: tomai dele todos, e é uma reflexão muito forte para a família. É uma aliança. Ele diz: esse é o sangue da nova aliança, de uma nova aliança, de uma aliança eterna, de Deus com o ser humano. E ela é tomada para nossas casas. É fundamental que a fé volte ao nosso lar. É fundamental que os pais possam comunicar aos filhos a mensagem da Páscoa, da libertação, da salvação, do amor de Deus, da ressurreição, da nova vida em Cristo Jesus, da vitória, da promessa da vitória que temos na ressurreição de Cristo. Jesus Cristo venceu a morte, venceu o pior inimigo, e essa mensagem precisa ser comunicada à família, pais aos filhos, e nessa roda de uma mesa, tão importante a mesa, tão importante estar ao redor da mesa, conversando, falando, ensinando crianças, adolescentes, jovens, e que as famílias também possam se reunir, os pais que já têm os filhos casados, mas que possam voltar à mesa e sentar e compartilhar não só a comida, mas uma mensagem de amor, de fé, acima de tudo. Eu não tenho dúvida que a Páscoa fala muito da família, porque ela começou justamente quando o Senhor, Deus, deu essa direção a Moisés, essa mensagem libertadora de passagem de vida, e um cordeiro para cada família. Jesus morreu para que haja paz, derramou seu sangue também para que haja paz em nossas casas. É uma mensagem de restauração dos relacionamentos familiares, também de proteção e de segurança em dias tão difíceis. Com certeza, Felipe, é uma mensagem para a família, de restauração familiar. Como o Rabino diz muito bem, uma família forte, uma sociedade transformada, abençoada. Não podemos nos afastar dos valores tão fundamentais para o ser humano, tão fundamentais no fortalecimento emocional, social de toda a família. Dom Paulo, o senhor que valorizou tanto o protagonismo da mulher, vamos pensar, a Páscoa é festa da vida, né? E infelizmente os cristãos, sobretudo desde o último ano, têm visto aumentar a discussão para que se aprove, que se legalize o aborto. Para aquele católico que ainda tem dúvida de como se posicionar, esta Páscoa traz uma mensagem incisiva? Traz e muito, Felipe. Bom, toda essa
essa discussão hoje em torno de um tema tão polêmico e central na nossa vida, né? Que é justamente defender a vida, mostra que nós temos muito que avançar, né? Nós temos que buscar essa conversão e entender o ser humano desde a sua concepção. Já é uma vida que aí está, né? Jesus disse numa ocasião, nas suas catequeses, né, nos seus ensinamentos: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E depois nós também proclamamos na Páscoa a vitória da vida, a vitória da ressurreição, né? A morte foi destruída em Jesus, como o pastor falou, como o último inimigo. Então, a Páscoa também é a festa da vida. Eu concordo também, nós cristãos herdamos da tradição judaica essa experiência que o livro do Êxodo narra, dessa libertação de todo o povo hebreu do Egito. Olha só, é uma libertação para a vida, né? Para a composição de um povo. É a passagem desse Deus que vem para libertar e gerar a vida. Mas a Páscoa também tem todo um caráter moral, uma resposta do ser humano. Não é apenas uma celebração simbólica, né? Marcada com tantos ritos, sinais, né? Ela traz para nós uma mensagem importante e um compromisso. Nós celebramos na fé um compromisso, né? Esse compromisso de fazer também a nossa passagem. Se para os judeus era a passagem da escravidão para a liberdade, né? Nós também fazemos essa passagem, ou da morte para a vida, dos vícios para as virtudes. Então, a grande mensagem da Páscoa é essa, da gente entender a vida do ser humano. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, está lá no livro do Gênesis. E Jesus foi aquele que morreu, mas lutou muito pela vida e deixou para nós essa mensagem como caminho, verdade e vida. Tomara, né? Tomara que as pessoas, nesse tempo da Páscoa, possam tomar consciência de o que Deus quer de nós, né? E nós cristãos defendemos a vida desde a sua concepção até a morte natural. Nós respeitamos, é claro, as mulheres nas suas respostas, às vezes na tentativa de achar que estão fazendo bem, mas como é que nós podemos admitir que uma vida inocente, né, indefesa, seja eliminada, né? Então nós precisamos tomar essa consciência, né, que Deus é o autor da vida, e quando Ele ressuscita Jesus, é para valorizar essa vida e também a paz e a harmonia entre os seres humanos. Rabino Sami, nós não podemos ignorar que o mundo está em guerra, né? E com essa questão da globalização, mesmo quem não está diretamente envolvido com as guerras, se contamina pelo espírito que ela dissemina. Para um povo que foi 400 anos escravo e conseguiu se libertar, que viveu o deserto, viveu o exílio, a história da passagem traz uma esperança para estes tempos atuais? Traz sim, mais do que esperança, confiança total no Todo-Poderoso. A Páscoa judaica, ela concretiza para as crianças, adolescentes, homens, mulheres e pessoas de mais idade a presença de Deus na história. Deus tem aqui uma expectativa do homem que foi criada à sua semelhança, que ele caminhe pela trilha do justo. Veja que pelo relato bíblico do Êxodo, a liberdade não era um fim por si só, e sim um meio. É uma trajetória. Pessoas livres poderão chegar no Monte Sinai e testemunhar a revelação de Deus com a entrega das tábuas, dos 10 mandamentos e de todo o Pentateuco. O povo de Israel entende que ele entra numa trilha e que o primeiro pré-requisito é a liberdade,
O segundo passo, o estágio, família forte. E o terceiro é trazer Deus para dentro de casa, para o dia a dia da rotina, do trabalho, da construção social, mas tudo regrado em normas e leis divinas extraídas do Pentateuco. Pêssar nos dá confiança de que quando nós trazemos Deus para perto, certamente nós vamos diminuir intrigas, brigas e guerras. Não é usar o nome de Deus que estou falando e me referindo, mas trazer Deus é quando a gente traz na presença dos familiares, da sociedade e de todas as pessoas que nos rodeiam, uma tranquilidade, uma serenidade. Sempre quando a pessoa traz a palavra de Deus, ele congrega e não desagrega. A festa de Pêssar é o início de um caminho e não o término dele. Perfeitamente. Participaram do Jornal da Clube deste sábado em Ribeirão Preto o presidente do Conselho de Pastores, Ovídio Prudente. Em Franca, o bispo diocesano Dom Paulo Roberto Belotto. Direto de São Paulo, o rabino Sami Pinto. A todos, o nosso muito obrigado e o desejo de uma Páscoa verdadeiramente feliz.